A Yom Yom do dia 8 de Tammuz, de uma carta do Rebbe anterior dirigida para, na ocasião, a recém-inaugurada Yeshiva de Chabad em Montreal, no Canadá. Isso era logo no pós-guerra, quando alunos da Yeshiva de Chabad, na Rússia ou na Europa, estavam refugiados, alguns deles ficaram refugiados até na China durante alguns anos da guerra, quando finalmente eles conseguiram chegar no continente americano. Havia uma fase, um momento onde eles não tinham visto para entrar nos Estados Unidos. Então, um grupo de alunos, cerca de 10 alunos, que vieram juntos, eles acabaram se estabelecendo no Canadá, em Montreal, e lá foi aberta uma importante yeshiva do Chabad, uma das importantes yeshivot de Chabad, espalhadas pelo mundo. E naquela época, mesmo na América do Norte, tudo isso era um pouco de novidade. Então, por um lado, eles se dedicavam ao estudo intensivo, de forma intensiva, como alunos de Yeshiva devem fazer, mas, ao mesmo tempo, como eles chegaram numa comunidade que ainda carecia de mentores espirituais, de líderes, rabinos, etc. Então havia uma sede muito grande por parte dos membros da comunidade que queriam também dispor de aulas de Torá, que não havia quem ensinasse, a não ser eventualmente os alunos de Yeshiva. E eles começaram a dedicar parte do seu tempo para ensinar os membros da comunidade, no final do dia, quando eles voltavam após o trabalho, etc. Mas eles tinham uma preocupação que isso roubava, entre aspas, do tempo do seu próprio estudo. Como alunos de Yeshiva, eles deveriam estudar Torá de forma intensiva, dia e noite, e aqui eles achavam que isso poderia ser um hiato, uma interrupção, e que prejudicasse o estudo intensivo. O Rebbe anterior escreve a eles: encontramos que o motivo principal do amor e afeto que Deus tinha pelo nosso patriarca Abraham Avinu, Abrão foi o primeiro judeu, o primeiro dos nossos 3 patriarcas, e a Torá descreve o quanto ele era querido e amado por Deus. Ele foi uma pessoa única que agiu de forma diferente de tudo que conhecia o mundo naquela época, contestando até a educação que ele recebeu da casa do seu pai, contestando os costumes idólatras da época e etc. Mesmo estando isolado ou marginalizado, Abraão não se intimidou, e a Torá nos descreve o quanto Abraão era querido por Deus. Mas por que ele é querido? Quando a Torá nos relata isso, diz o Rebbe anterior que esse amor que Deus tinha pelo nosso patriarca Abraham era porque ele, como diz o versículo bíblico, ordenará Yetzaveh, os seus filhos e aos membros da sua casa. Ou seja, Deus sabia que Abraham Avinu, esse legado, ele não manteria somente para si, mas ele herdaria isso, ele transmitiria isso aos seus filhos, aos seus descendentes, para que eles também seguissem por esse caminho, o caminho de Torá e Mitzvot, o caminho do monoteísmo, da fé, e etc., abraçassem isso. Então, isso era algo tão, no sentido literal, era algo tão importante para Abraão, e Deus sabia que por isso ele iria perpetuar, iria fazer questão de passar isso adiante, ordenando aos seus filhos. Só que a palavra Yetzaveh, ou seja, Deus Yedativ, ele conhecia Abraão com um carinho especial, com uma atenção especial, gostava de Abraão, porque não apenas porque ele iria ordenar, o sentido literal aqui é ordenar os seus filhos e próximas gerações a seguir por esse caminho, mas a palavra Yetzaveh, como na Hassidut, em diversos lugares, ela é associada à terminologia aramaica. Se diz Yetzaveh, no verbo aramaico, significa não somente ordenar, mas vincular, unir e vincular. Então, por que Abraão era tão querido aos olhos de Deus? Porque Deus sabia que Abraão iria letzavot,
ou seja, ele iria unir e vincular os seus filhos e seus descendentes a Deus. Não só que ele iria ordenar isso, deixar como um testamento espiritual, ou recomendação, ou ordens que seguissem por esse caminho, mas ele iria se empenhar, como de fato ele fez, filhos, familiares e todos os que estavam ao seu redor, em vinculá-los, conectá-los a Deus. Isso quer dizer, e aqui explica o Rebbe anterior, imaginem só, nós estamos falando de Avraham Avinu que tinha tantas qualidades e virtudes, que demonstrou a sua fé de uma forma extraordinária, que passou por provações e testes imensos, quando colocou a sua própria vida em risco pela fé monoteísta e etc. Depois, quando ele está disposto até a sacrificar o próprio filho e assim por diante. Mas no final das contas, porque Deus ama e aprecia Abraham, mais do que tudo aquilo que ele fez em termos espirituais, tudo que ele se elevou e evoluiu, mais do que tudo, o que a Torá enfatiza, qual era o motivo do amor de Deus para Abraham em especial? Porque ele iria vincular outros, conectar outros à divindade. Isso quer dizer que toda a grandeza do seu serviço a Deus durante as provações às quais foi submetido, que isso são coisas que indicam um nível espiritual extraordinário, não é? Elevadíssimo, que Abraham, a nível pessoal, obteve e conquistou. Mas se fala que tudo isso não tem comparação, é incomparável ainda com o fato de ordenar e conectar, unir e vincular os outros a Deus e dar mérito aos outros. Assim diz o Rebbe anterior, daqui nós vemos da própria expressão bíblica do próprio texto da Torá, que o mais importante, é muito importante, sem dúvida alguma, a pessoa cultivar a própria espiritualidade, se dedicar ao estudo da Torá, à reza com devoção, ao seu cumprimento das mitzvot, sem dúvida alguma. Mas a pessoa não deve se fechar em si mesma. A pessoa não deve permanecer apenas ela imersa no seu mundo espiritual, esquecendo de todo mundo que o cerca. Muito pelo contrário, se diz que o motivo grande de elevação espiritual, aquilo que Deus destaca, mesmo em relação ao primeiro judeu Abraham, que foi uma pessoa que se elevou de sobremaneira, reside no fato dele ter conectado e vinculado outros à divindade. Por isso, o Rebbe anterior, com isso ele está dizendo àqueles alunos que se eles vão dedicar no final do dia 45 minutos para estudar com alguns homens de negócio que chegam lá na Yeshiva depois do trabalho e querem estudar Torá, ou que seja até 1 hora, que eles não se preocupem com isso, isso não vai prejudicar em nada a sua elevação espiritual. Mais do que isso, na verdade a carta é extensa, naquela carta o Rebbe anterior continua explicando para eles que assim como existe tzedakah com dinheiro, existe tzedakah com o tempo, quando a pessoa dá do seu tempo, dedica e doa do seu tempo para ajudar outros espiritualmente, estudando Torá com outros, etc. Então, assim como está escrito que a tzedakah eleva de sobremaneira a pessoa, da mesma forma, esse tipo de tzedakah espiritual que a pessoa faz, dedicando parte do seu tempo para estudar, mesmo que coisas bem mais simplórias, com pessoas que estão ainda num nível de conhecimento judaico inferior, mas isso, portanto, seria como considerado uma tzedakah, mas se fala que isso eleva a pessoa de sobremaneira. Inclusive, assim é trazido nos livros racídicos, místicos, que se fala que aquilo que a pessoa, isso torna a sua sensibilidade aguçada 1000 vezes mais, o seu intelecto e o seu coração, os seus sentimentos. Ou seja, assim explica o nosso Rebbe que isso não é exagero, não é apenas força de expressão, mas aquilo que em outras circunstâncias talvez levaria 1000 horas para ele estudar, aprender, compreender, pelo mérito da tzedakah que ele faz, e não só tzedakah com dinheiro, como nós falamos, mas a tzedakah com o seu tempo, que ele se dedica a ensinar pessoas que estão num nível mais abaixo, etc. Isso, não só que a pessoa não sai perdendo nada, não só que ele não está perdendo o seu tempo, ou relaxando do seu próprio estudo e da sua evolução individual, pelo contrário, isso auxilia, isso ajuda, isso abre sua mente, abre o seu coração, tornando mais sensíveis, aguçados de forma tal que aquilo que em outras circunstâncias ele necessitasse de 1000 horas, agora pelo mérito de ter vinculado e conectado outros,
a espiritualidade, a Torá, as mitzvot, o judaísmo. Com isso, o que ele precisaria de 1000 horas, ele vai conseguir obter em apenas 1 hora.